Graça e paz, igreja. O pastor Cadu me colocou numa fria de Jesus. Eu estive com ele essa semana e estava contando para ele algumas coisas maravilhosas que a gente viveu no seminário do Tom Sampaio. E ele falou assim para mim: você vai ministrar no domingo? Eu falei: hã? E ele falou assim: domingo você vai ministrar, eu não vou estar na igreja e você vai lá. Então hoje a gente vai compartilhar algumas coisas que Deus tem feito na minha vida, na vida das minhas filhas de célula, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse Deus que tem nos chamado a sair do nosso lugar, né? E Deus tem falado frequentemente: sai do seu lugar, levanta, anda. Às vezes não, acho que já falei para cada uma das meninas da minha célula que eu falo assim: vocês já pensaram que Deus ele poderia ter feito do Egito uma Canaã? Ele tinha poder para isso, não tinha? Ele tinha poder para falar assim: não, eu vou tirar todos os egípcios e o meu povo vai reinar e vai governar sobre esse lugar. Mas ele não fez isso. Ele falou assim: Moisés, peça para que o povo marche. Né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sair do lugar. A gente vai falar um pouquinho sobre ser boca de Deus. A gente vai falar sobre ouvir e obedecer. Porque não adianta só a gente falar assim: eu ouço Deus, se a gente não obedece, né? Então, assim, eu fico meio desconfortável aqui, porque sempre eu estou treinando a igreja, né? E treinar é ouvir de alguém, vir aqui e passar para todo mundo, igual eu faço com a Casa de Paz. Só que Deus falou para mim, hoje é a mesma coisa. Eu estou falando, você vai e fala o que eu mandei você falar, né? Então, é Ele que vai falar aqui, amém? Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês. Nós vamos ler 4 textos, tá? O primeiro está em Lucas 9, do 51 ao 53. Todo mundo achou? Amém? Vai falar assim, ó: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano. Falem aí para o seu colega do lado: Jesus entrou num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Agora eu abro lá João 4, do 4 ao 10. Essa história é uma história conhecida, né? Então a gente vai ler ela só do 4 ao 10 aí, tá bom? Todo mundo achou? Vai falar assim, ó: era-lhe necessário passar por onde? Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. O poço que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto deu-lhe por volta do meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, a quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. E agora a gente vai ler Lucas 17. Voltem lá no Lucas 17. Do 11 ao 14.
Lá vai falar assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. E o nosso último texto é Lucas 10. Voltem só um pouquinho aí, do 33 ao 34. E vai falar assim: mais um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria, e cuidou dele. Amém? Esses textos eles vão falar para a gente algo muito poderoso, né? Todo mundo aqui sabia que os judeus e os samaritanos não, na nossa linguagem, não se bicavam? Até hoje, né, ainda existem uns problemas lá entre eles. Gente, os samaritanos, o povo de Deus, ele foi dividido. Aí uma parte foi para Samaria, a outra foi para Jerusalém. Só que o que aconteceu em Samaria? A Samaria foi atacada pelos sírios. E quando isso aconteceu, o povo de Deus que morava naquele lugar perdeu a batalha. E aí começou a haver casamentos entre o povo de Deus e os estrangeiros. Então, por que o judeu não gostava dos samaritanos? Eles chamavam os samaritanos de mestiços. Eles falavam assim: eles seguem a Deus de um jeito errado. Eles seguem a Deus e a outros deuses. Isso era verdade, né? Isso acontecia, está lá na Bíblia. E aí Deus falou assim para mim: você vai ministrar sobre isso, porque o meu povo, assim como o povo judeu, não tem entrado no lugar que eu tenho pedido. E aí Deus falou assim: a lei te desvia de Samaria, mas a minha graça me faz passar por ela e gerar vida. Quem é a graça? Jesus. Quem tem que passar hoje nos lugares? Eu e você. E naquela época, por que Jesus estava falando isso, né? Por que Jesus fazia questão de passar onde ninguém queria passar? A história conta que quando um judeu queria ir para Galiléia, ele andava muito mais tempo, quase um dia, para não ter que passar por Samaria. Imagine você, está lá na sua casa, vamos imaginar que a gente mora aqui no Dornelas, e a gente tem que ir lá no centro, mas a gente não pode passar nem pela BR, nem pela Barra. Esse povo vivia assim. Eu preciso ir lá na Galiléia. Dava uma volta enorme. Por quê? Porque não queriam se encontrar com um povo que eles consideravam que não fazia parte do povo de Deus. Mas aí vem a graça, né? Aí chega Jesus, que é aquele que quebra todos os meus paradigmas e os seus paradigmas, e ele passa. Tem uma passagem aqui que fala assim que ele fez questão de passar. Você e eu faz questão de entrar em alguns lugares, né? E aí Deus ministrou assim no meu espírito: presta atenção na visão que eu vou falar com você. Existe a visão nesse trechinho falando de samaritanos e judeus, que é a visão do judeu. Quem era o judeu, Paula? O religioso. Sabe quando a gente fala assim: eu não vou naquele lugar, não. Vou não, porque Deus disse para mim não andar no meio dos escarnecedores, porque Deus disse para mim não me misturar muito, porque senão eu estrago, sabe? Existe isso na gente. E aí a nossa visão é a visão desse judeu, que Deus fala assim: vai lá, e ele vai e... não vou não, vou dar uma voltinha maior. Sabe quando Deus manda você falar com uma pessoa, você vê ela, você finge que não viu e passa por outro lugar? É isso aqui. Então a visão do judeu era o quê? Aquele povo eu não
vou me misturar. É um povo impuro e eu sou top. Eu sou aquele que vai na igreja. Eu sou aquele que estou no culto todo domingo, toda terça-feira. Eu dizimo lá na igreja. Então eu não vou, porque eu sou acima da média. Então a gente tem nessa história a visão do judeu. E aí Deus me diz que tem também a dos samaritanos, que eram considerados os ímpios. Aí Deus está falando para nós, quando nós nos colocamos no lugar de adorar a Ele, mas de adorar aos deuses do nosso coração. Quando a gente divide a glória de Deus, e a gente sabe que a gente não pode fazer isso, mas a gente está adorando aquilo que às vezes até o próprio Deus nos deu. E aí nós temos a visão do samaritano. Eu vou na igreja domingo, eu vou na igreja terça, mas na segunda, na quarta, na sexta e no sábado, eu vou viver a minha vida. Só que tem uma terceira visão. E é sobre essa visão que Deus pediu para que a gente conversasse hoje. A visão dele. Existe a visão daquele que eu e você fomos chamados para reproduzir. Gênesis disse para que nós fôssemos a semelhança dele. Olha o tamanho de Deus. Às vezes eu fico pensando, gente, Deus é muito grande, como é que Ele pode olhar para mim? Só que Ele olha para mim, Ele olha para você, e o tempo todo Ele está falando assim, olha, parece comigo. Se parece comigo. Meu filho, minha filha, antes de se parecer lá com seu pai, com a sua mãe, você foi chamado para se parecer comigo. Quando você estava lá na barriga da sua mãe, eu já te conhecia. Eu já sabia quem você era. Eu já tinha um plano programado para você. Gente, a gente precisa ter a visão dele. E a visão dele era, eu vou passar naquele lugar, porque se lá não tem bênção, eu vou colocar. Se lá não tem cura, eu vou gerar. Se lá não tem conhecimento da minha pessoa, eu vou sentar e vou falar de mim. Nós somos chamados para esse lugar. E aí, Deus perguntou qual que era a nossa visão. E Ele falou assim, tem lugar que eu estou pedindo para você entrar e ser gerador de vida. E você não está indo. Tem lugar que não conhece a graça, porque eu e você não obedecemos entrar nele. Gente, é muito engraçado, né? Porque Deus falou assim para mim, qual é a sua Samaria, Paula? Qual lugar que você se desvia de ir? Qual que é a sua Samaria? Qual o lugar que Deus já mandou você ir, você finge, como diz a Alessia, ela está aí? Finge demência. Sabe quando Deus fala assim, vai lá, e você fica, nossa, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça, e você sabe que não é. Qual é a Samaria que te impede de ir manifestar glória? E aí Deus me lembrou de quando eu era muito seletiva, sabe? Eu era muito indecente, gente, muito. Lá em São Paulo eu não me relacionava muito com as pessoas, porque lá eu trabalhava muito. Paulista só trabalha, né? É uma máquina de trabalhar. E quando eu cheguei aqui, vai fazer 6 anos, eu não gostava dessa cidade de jeito nenhum. E as pessoas falavam assim para mim, vamos lá, não sei aonde, que vai ter uma festa. E eu falava assim, vou não. Quem que vai estar lá? Vou não. Vou não, porque essa pessoa vai estar lá, essa pessoa é chata. Eu não vou não, porque essa pessoa aqui vai estar lá, e essa pessoa fala muito. Eu selecionava o lugar onde eu ia. E Paulo, é bom ser assim? Não. Lá em São Paulo, gente, pensa numa pessoa medrosa. É eu. Só que eu vivi lá 30 anos da minha vida praticamente, e nunca vi nada assim, cena de violência, nada. E quando eu cheguei aqui, a cidade era muito pequena. Aí as pessoas falavam assim, Paula, vamos lá no lugar. Naquele lugar, não vou não. Imagina que eu vou lá. Vou nada, Deus não mandou eu ir para esse lugar, não. Falava desse jeito para a pessoa. Você é seletivo? Você seleciona?
Você sem querer ir, já está falando assim, não vou porque o fulano está lá, porque a Beltrana está lá. Gente, se vocês forem assim, eu vou falar para vocês como Deus me tratou. Tem alguém aqui da Nova Muriaé? Hoje não, né? Eu tenho umas filhas lá. O primeiro lugar que Deus mandou eu ir foi a Nova Muriaé. E todo mundo falava mal daquele lugar. Aí eu falava assim, gente, como é que eu vou fazer célula lá? Como é que eu vou na casa das pessoas? E se acontecer um tiroteio, a minha cabeça nos filmes. E se acontecer um tiroteio, eu vou não. Vou não, eu trago as meninas para minha casa. Eu busco, eu levo, eu busco, eu levo. Eu falei, eu não vou para lá. E gente, Deus me amassou naquele lugar. Pensa num lugar onde eu sou amada. É lá. Sabe, o lugar que as pessoas me recebem com honra. Lugar que as pessoas, a gente vai falar de Deus, elas sentam. Sabe, lugar que eu chego lá e eu conheço todo mundo, eu vou falando oi para todo mundo. Se você seleciona o lugar onde você vai estar, deixa eu falar para você que Deus vai te tratar igual Ele me tratou. Porque normalmente o lugar que você não quer ir é o lugar que Ele está sinalizando para que você esteja. E aí Deus falou assim, Jesus, ele foi rejeitado em Samaria, né? Lá em Lucas a gente vê que ele estava indo para Jerusalém, mandou os discípulos dele à frente, falou assim, procura um lugar lá para a gente ficar. Procura um lugar lá para a gente dormir. E gente, ele foi rejeitado, porque falaram para ele que não tinha lugar para ele não. Paula, vai ter sempre lugar para mim, onde Deus mandar eu ir? Pode ser que não. Não teve para ele, por que vai ter sempre para mim e para você? Mas isso não pode parar o propósito. Isso não pode brecar o nosso propósito, sabe? Quando Deus ele pede para que a gente vá, às vezes a pessoa está lá e a pessoa não ouviu, mas algo que a gente falou começou a nascer dentro dela. O pastor Cadu um dia ministrou aqui, eu nunca esqueci. Ele falou assim que antes da planta brotar e aparecer por cima da terra, ela já começou a brotar lá embaixo. Ela já existe, a transformação já começou lá embaixo. Então, às vezes, você vai ir em algum lugar que Deus mandou, e você vai falar assim, nossa, mas não deu muito certo, a pessoa não ouviu. Ok, você fez aquilo que Deus mandou. A gente não está lá porque a gente precisa que a pessoa faça, aconteça, não, a gente está lá porque Deus mandou. E se ela vai ouvir ou não, Deus também sabe, né? Jesus ele foi rejeitado num lugar que a Bíblia disse para mim e para você que ele fazia questão de entrar. Essa é a minha e a sua realidade? Não é. Porque quando a gente é rejeitado num lugar, a gente fala assim, não volto lá nunca mais. E isso acontece normalmente, sabe em que lugar? E Satanás acha lindo? Na nossa família. Porque às vezes a gente chegou lá naquele almoço de família, com aquela muvuca toda, né, gente? Porque família arruma uma muvuca, um monte de gente, chega a gente em todos os cantos. Lá na minha mãe é assim. Nunca tem menos de 10 pessoas na casa da minha mãe, incrível. Então junto, às vezes um fala alguma coisa, às vezes meu pai está mais bravo, às vezes alguém está mais alterado. Se a gente não tiver amor para entender isso e continuar lá, ministrando o amor de Deus, sendo alguém pacífico, sendo alguém que não faz contenda, isso é bacana. Mas normalmente a gente fala assim, eu não volto aqui nunca mais. As primeiras pessoas marcadas pela nossa desobediência em permanecer com a palavra e ir onde Deus manda, as primeiras pessoas normalmente são a nossa família. Onde a gente ministra coisas maravilhosas ali na rua. Mas quando a gente chega dentro da nossa casa, parece que a gente não tem paciência. Vocês já repararam? Porque um fala muito, o outro fala um monte de coisa que não tem nada a ver. E aí a gente diz, o primeiro lugar que a gente desiste de estar, normalmente é na nossa família. E é justamente do lugar que nós precisávamos estar. É o lugar onde nós fomos plantados. Sabe? E Jesus ele foi rejeitado, a Bíblia também fala que ele foi rejeitado pelos próprios judeus. Os tops, os que iam no templo. Será que eu e você, às vezes, a gente não está fazendo a mesma coisa? Será que a gente talvez não esteja gritando crucifica-o?
Mas talvez a gente esteja gritando: não vou, não faço, não quero, não vou lá não vou dizer isso, eu não gosto dessa pessoa, eu não escolho estar neste lugar. Gente, é a mesma coisa. Porque se eu e você, a gente não faz aquilo que Ele pediu para a gente fazer, não tem lógica a gente querer andar com Ele. Sabe, hoje uma pessoa mandou uma figurinha lá para mim, aí estava escrito assim: ninguém faz isso, nem isso, e ninguém paga as minhas contas. E eu discipulo essa pessoa, assim, mais de longe, né? Eu falei assim: paga, tá pago. Falei: as suas contas estão pagas. Suas contas foram pagas na cruz, você está enganado. Suas contas já foram pagas há muito tempo atrás, só que aquele que pagou sua conta está esperando você olhar para ele, se alinhar e falar assim: oh, muito obrigada, eu vou andar com você. Sabe, a gente precisa parar de mimimi. E quando a gente fala assim, quando comecei a minha vida na fé, era muito engraçado. Eu ouvi algumas pessoas falar assim: nossa, eu ouvi Deus, e Deus falou isso para mim. Eu falava: gente, esse povo é muito doido. Deus só fala com esse povo, Deus não fala comigo, não. E eu teve um dia que eu lembro de ter falado para a Sara assim: nossa, mas Deus não fala comigo, não. Sabe por que Deus não fala? Sabe por que às vezes a gente tem essa sensação de falar assim: nossa, Deus só fala com o pastor Vitor? Porque a gente não para ouvir. E quando Ele fala, a gente não quer obedecer. Quem não obedece aquilo que Ele fala, é inútil Ele continuar falando. Se eu pedir algo para o Juninho, e eu vou pedir uma vez, sabe quando a gente tem filho? Quem tem filho aí? Ô, gente, a Lívia está numa idade que eu tenho que pedir as coisas para ela 20 vezes. E eu falo: filha, é isso, ó, o slime está lá. Filha, sabe? Só que a gente não cansa. Chega uma hora, o que a gente faz? Principalmente as donas de casa mais avexadas para ver tudo limpo. Corre, vai lá, limpa, pega e acabou. Você não me ouviu? Jesus é assim. Tá falando. Tá falando. E a gente está assim: ah, Deus, um dia eu vou lá. Um dia eu vou ir nesse lugar que você está falando. Um dia eu vou fazer. Um dia eu vou obedecer. E aí, então, você também espere um dia que Ele vai voltar a falar, ué. Sabe? E aí Deus falou assim, ó: talvez eu e você, a gente seja rejeitado, mas a rejeição não para propósito. Tem pessoas que nós vamos ministrar salvação e elas vão querer continuar buscando água no poço. Tem gente que não vai ser a samaritana, que vai entender, vai ficar doida da vida e vai correr lá e vai incendiar uma cidade. E olha que engraçado, Jesus nem falou para ela ir contar para todo mundo. Só que aquilo que Ele entregou para ela foi tão poderoso que ela foi dividir. Aquilo que Deus entrega para você é poderoso. Você divide. Aquilo que Deus entrega para você é algo que é tão grande que você não consegue guardar para você e você quer sair entregando para todo mundo. Meu irmão, se isso não acontece com você, você precisa rever, olhar para dentro de você. Deus não fez a gente para reter, Deus fez a gente para multiplicar. E como que eu vou multiplicar algo se eu não vou me relacionar com gente? Sabe, Deus falou um negócio para mim lá em casa, Ele falou assim: eu vim para os doentes. Por que vocês insistem em falar com os sãos? Eu falei: hã? Falei: Deus, me perdoa. Quem fez o seminário do Tom Sampaio aí? Ô, gente, esse negócio mudou a minha vida. Não sei se mudou a vida de vocês, não. Mas a minha vida e de mais 4 malucas por Jesus que estava dentro do meu carro, a gente achou que a gente ia ficar doida. Nós fomos para o Cardoso e a gente chegou lá no Cardoso lá e a gente tinha muito número de casa, porque a gente estava orando e tinha uma quantidade de cor de casa, número de casa. A gente entrou no carro e falamos assim uma para outra: olha, a gente vai rodar aqui no bairro e aí
a gente vai fazer assim, vamos procurar os números. Aí eu achei engraçado que o filho da Natália estava no carro também, o Davi, o pequenininho. Aí ele ficava assim, número 30, número 120, número não sei o quê. Aí a Natália falou assim, vamos entrar numa rua, e a gente entrou, só que não tinha a casa que a gente estava procurando. Quando a gente passou perto de uma casa amarela, Deus falou assim, essa casa. Aí eu falei, gente, alguém mais sentiu algo sobre essa casa? Aí a Rosângela falou assim, eu. Aí a Natália, gente, o Espírito tomou a Natália. Ela começou a orar em línguas e chorar. E o Espírito deu a dor da mulher da casa amarela para a Natália. E ela chorava, e ela falava assim, é depressão, é uma angústia. E aí a gente desceu do carro e a gente bateu na casa amarela. Quem estava lá dentro? A mulher com depressão. A filha dela veio e falou assim, sobre o que seria? Eu falei, Deus, dá ousadia para nós, em nome de Jesus. Dá ousadia, porque a gente nunca fez isso. Aí eu falei assim, fala para sua mãe que a gente tem algo de Deus para ela. Aí a mãe dela veio, nós explicamos para ela o que tinha acontecido. Ela começou a chorar e falou assim, a mulher depressiva sou eu. Aí ela falou assim, vocês podem entrar? A gente entrou, a gente amou aquela mulher, a gente orou com ela e ela disse assim, engraçado, porque eu estou vivendo essa depressão já faz um tempo. E eu tinha pedido para Deus, para que se Ele estivesse olhando para mim, que Ele colocasse alguém aqui na minha casa. Aí a gente falou assim, amém, Ele colocou. E a gente até tem contato com ela. Gente, imagina se eu e as meninas não tivéssemos obedecido aquilo que o Espírito falou. Sabe por quê? A gente tem dificuldade e eu não vou falar de ninguém não, eu vou falar de mim. Eu sou uma pessoa que eu falo bastante, eu treino muita gente, mas na hora que Deus fala assim, vai lá, Paula. Eu fico, hã? Vai, Paula. Gente, do Espírito, eu acho que às vezes ele fala assim, eu tenho que gritar com essa menina. Ele fala, vai. A Lívia, minha filha, estava internada e eu cheguei na bendita da troca do hospital na hora errada. Que a pediatria era uma hora e tal. Aí ele olhou para mim assim, bem dentro da minha cara e falou assim, olha, você não pode entrar não. Eu falei, como não? Aí, gente, se tem um lugar que eu aprendi a ser crente, é em fila. Entrada no hospital. Porque a gente normalmente burla essas coisas. A gente dá nome de gente que a gente nem conhece para ir visitar. A gente briga com o moço da recepção. A gente briga com quem passa na frente na nossa fila. A gente precisa ser crente até nesses detalhes menorzinhos, tá? Eu falei, Deus, que homem chato. Aí ele falou assim para mim, você precisa falar com o assistente social. E eu acho que eles adoram barrar a gente, né? Aí eu falei assim, e onde ela está? Aí ele falou assim, lá no corredor, você vira à esquerda. No fim, o lugar que a mulher estava era tão longe que era perto do quarto da minha filha. Eu falei, era só eu subir, né? Mas eu voltei. Enquanto eu esperava assistente social, eu olhei assim para o lado, um lugar que ingessa as pessoas lá no hospital, tinha um monte de gente. Só que tinha um amigo do meu pai. Aí eu estou encostada esperando assistente social e aí o Espírito falou assim para mim, vai lá, orar por ele. Aí eu falei assim, Deus, eu preciso entrar no hospital, porque a minha filha está lá em cima. E aí eu lembrei do dia que o Tom Sampaio foi lá no hospital com o pastor Cadu, gente, eles fizeram uma confusão no hospital, os dois. E aí ele falou assim, Paula, entenda o propósito. Eu lembrei disso. Eu estou, Deus, na volta eu oro por ele. Porque senão a mulher não vai me atender aqui. Aí eu fui, ela me liberou lá na recepção. Na hora que eu estava saindo, Deus falou assim, ora por ele, o moço da recepção. Ele pegou o meu celular e ele viu a minha habilitação. Aí ele falou assim, um dia eu ainda vou ter uma. Estou tentando passar na prova. E eu assim, ai meu Deus. Aí o Espírito falou assim, ora por ele. Ministra que ele vai passar na prova. Eu falei, Deus, ele acabou de me barrar. Eu falei, ele acabou de me barrar. Ele não queria deixar eu entrar. E Deus falou assim, ora por ele agora. Gente, Deus é assim, muito incisivo comigo. Agora. Aí eu falei assim, varão, posso orar por você? Aí ele olhou assim para mim. Eu nem esperei ele responder não. Falou, vamos orar.
Aí comecei a orar e falei, olha, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida um tempo de habilitação, um tempo de carro. Ó, Deus está falando para mim que você não tem um carro. Aí ele olhou para mim, só fez assim, não tenho não. Falei, então você vai ter. Mas seu carro é para abençoar. Eu fui falando tudo que o Espírito mandou. Aí na hora que eu saí de lá, gente, por Deus, eu ia passar direto pela traumatologia. O Espírito falou assim, ó, você disse que na volta você ia orar pelo amigo do seu pai. Aí eu fui, voltei. Aí eu falei assim, o que o senhor está fazendo aqui? Aí ele falou assim, nossa, eu machuquei. E eu acho que eu quebrei o dedo e eu estou com muita dor. Eu falei assim, posso orar por você? Aí ele fez assim, pode. Aí eu orei e falei, dor, em nome de Jesus, sai agora, nervos voltem para o lugar, tudo aquilo que a gente aprendeu. Aí ele levantou a mão assim, passou. Falei, glória a Deus, era isso que tinha que acontecer mesmo. Falei, mas deixa eu ir porque eu preciso ver minha filha. Gente, e se eu não obedeço? E você acredita que o Espírito ainda falou assim para mim? Tinha um monte de gente quebrada lá, tá faltando ousadia, hein, Paula? Gente, tinha muita gente. É aquele lugar que engessa o povo. Tinha umas 20 pessoas naquele lugar. Eu falei, Deus, nós ia ficar um tempão orando ali. Sabe? A gente precisa obedecer. E a gente precisa fazer disso algo normal. Aquele corredor de hospital, aquele homem da recepção, ele era a minha Samaria. Sabe? O lugar que eu quero desviar. A mulher da casa amarela é um lugar que a gente que mora ali no Cardoso desviou a vida inteira. Porque a gente não anda na rua assim, Deus, estou indo comprar pão agora, em nome de Jesus, se tiver alguém que a gente precisa orar, mostra para mim. Alguém compra pão assim aqui? A gente não faz isso. E aí tem que ser natural, sabe? E a gente precisa fazer isso mais vezes. Até falei com o pastor quer fazer um negócio bacana em relação a isso. E a gente precisa a gente precisa se colocar nisso. Nessas direções do Espírito, teve um dia que eu estava na minha casa e Deus falou assim para mim, ó, você vai numa casa roxa. Aí eu falei, eu já sabia qual era a casa na hora que ele falou, gente. É uma casa que eu sempre passo por ela lá no Cardoso. Aí ele falou assim, você vai na casa roxa, lá dentro tem um senhor negro. Você vai orar por salvação. Falei, tá. Aí a gente no carrinho, para lá e para cá no Cardoso, para lá e para cá no Cardoso. Eu chego na Casa Roxa. Quando eu chego lá na Casa Roxa, é uma irmã muito amada nossa, que acho que está frequentando outra igreja, que mora lá. Gente, ela é mais branca que o pastor Vitor. E eu conheço ela. Eu sei que só mora ela e a mãe dela. Eu falei, Deus, você fez eu errar o negócio. Eu vou pagar mó mico aqui agora na casa dessa mulher. Porque como é que eu vou falar para ela que eu vim aqui para orar por um homem negro? E aí ela falava comigo, eu não conseguia nem prestar muita atenção. E a Natália ficava assim, olhando para mim, e eu tô assim, Deus, tem outra casa roxa aqui no bairro? Gente, aí conversando com ela. Aí eu falei para ela, então tá, nega, eu preciso ir, porque Deus me mostrou um homem aqui na sua casa. E é um homem que a gente precisa orar por ele. Ela virou para mim e falou assim, tem um amigo meu, que de vez em quando a gente busca ele, porque ele é muito senhorzinho. E hoje ele está aqui. Gente, eu não perguntei se ele era negro. Eu falei assim, ele é branquinho igual a você? Ela falou assim, não, ele é negro. Gente, na hora que ela falou isso, sabe quando o Espírito fala assim, eu que estou mandando, não é sobre você. Se eu disse que tenha, porque tem, agora você entra e faz o que eu te falei. Gente, eu entrei toda quadrada na casa dela. A gente conversou, a gente curou o braço dela. E ele nada de sair do banheiro, ele estava tomando banho. Quando ele saiu, gente, era o homem que Deus tinha me mostrado. E nós oramos, fizemos a oração da legalidade, ministramos salvação sobre a vida dele, sabe? Por que eu estou contando isso? Porque o pastor Cadu pediu para eu contar tudo, tá, gente? Por que eu estou contando isso? Porque isso precisa gerar fé em nós. Gente, eu brigo todos os dias para que Deus não tire isso de dentro de mim.
Sabe, para que isso seja tão normal que eu e você consiga fazer isso por cultura. Porque é uma cultura minha e sua. Não pode ser só quando é um evento, sabe? Tem muita Samaria do lado de fora dessa igreja que eu e você precisa entrar. Sabe, a gente precisa invadir muita Samaria aí do lado de fora. Só que sabe qual é o problema? Ou o lugar não é bacana para você e para mim, ou o lugar é muito violento, ou a pessoa que está naquele lugar você já conhece, ou porque a gente endurece o coração e a gente fica igual judeu. Que Jesus estava no meio deles e eles não reconheciam porque a cabeça estava presa na lei. Sabe? Jesus veio, a graça andou no meio da lei. Só que a lei, o coração é tão duro que não conhece, não vai reconhecer a graça. A gente precisa ter cuidado com a mentalidade da lei. Com a mentalidade da lei, eu vou separar o bom do mais ou menos do excelente. Com a mentalidade da lei, eu vou falar assim, não, fulano não serve. O Beltrano não tem jeito. Gente, Deus, pensa numa pessoa que é tratada quando alguém fala assim, não, o abençoado lá não tem jeito não. Gente, eu olho para o meu marido. Como que eu vou falar que alguém não tem jeito se teve jeito para o meu marido? Eu falo assim, não, tem jeito sim. Você não conhece muitas histórias. O meu marido teve jeito para ele, vai ter para você. Teve jeito para mim, vai ter para você. Sabe, cuidado com a mentalidade da lei, porque com a lei eu e você não vai manifestar nada em lugar nenhum. A lei é boa, ela educa, mas é a graça que vai transformar. O João Paulo falou isso aqui em cima. A lei ela vai nos educar, ela vai colocar a gente num padrão, a lei ela vai falar o que é bacana, a lei ela vai nos disciplinar, mas a transformação não vem dela. Se você for falar de lei no lugar onde Deus mandar você ir, você vai ficar falando, sabe do quê? De céu e inferno. Não, se você não fizer isso, você vai para o inferno, tá? Mas se você fizer isso, você vai para o céu. Então, entende como é perigoso? Por que muitas vezes Deus não envia a gente, não fala algumas coisas com a gente? Porque Ele sabe que o meu coração e o seu coração está preso e enraizado em lei. E se eu e você não entender o que é graça e não entender que é a graça que me alcança, que alcança você todo dia, todo dia, todo dia, a gente não vai viver isso. A gente estava lá rodando no Cardoso e umas 2 semanas antes do Tom vir aí, Deus me mostrou uma mulher na janela. E eu falei assim, Deus, essa casa não mora ninguém não. E eu sou assim, gente, eu digo, Deus, não tem ninguém lá não. E Deus falou assim, tem. E aí a gente chegou na casa dessa mulher, eu desci do carro, gente, a mulher apareceu na janela. Igualzinho a visão que Deus tinha me dado. A Rosângela estava no carro, falando assim, Deus, em nome de Jesus, se for essa casa, que a mulher apareça na janela. E ela ficou batendo no vidro, porque eu já estava do lado de fora. E a mulher, gente, a mulher saiu na janela. Eu fui falar com ela, ela falou assim, eu também sou crente. Aí eu falei assim, não, mas não é sobre isso não. Só preciso entregar algo para você. Deus pediu para que eu falasse algo. E aí ela foi e abriu a porta da casa dela. Aí a gente entrou e ela falou para mim, Paula, faz muitos dias, porque Deus falou assim para mim, ela está vivendo solidão. Você vai falar para ela que eu estou cuidando, que eu estou vendo. E aí ela falou assim, Paula, tem muitos dias que a gente está vivendo tempos difíceis aqui. A gente se mudou e eu estou tentando ser forte para o meu esposo, para minha filha, para minha outra filha. Mas eu estou me sentindo sozinha. Eu falei assim, mas Deus mandou falar para você que Ele está cuidando. E Ele mandou falar para você que Ele conhece tudo que vocês estão fazendo. E essa mulher começou a chorar e o marido dela veio, pegou na minha mão, pegou na mão da Natália e falou assim, o que vocês vieram fazer aqui hoje trouxe esperança até para mim. Eu falei assim, não foi a gente. Foi Deus. Falei, é o Deus que vocês servem. É Ele que veio aqui hoje. Então, gente, é fácil fazer isso?
a gente ficar batendo palma na casa da pessoa que a gente não sabe nem o nome. Não foi fácil para mim. Eu falei para as meninas na célula, eu falei, gente, eu não sou ativada nesse lugar, eu não era. Em nome de Jesus, agora eu sou. E eu falei assim, gente, eu também não sou ativada nesse lugar. E eu vou aprender. Às vezes a gente acha que é por causa das nossas habilidades. Às vezes a gente acha que é porque a gente fala bem. Às vezes a gente vê alguém aqui em cima. Às vezes a gente vê alguém, sei lá, na escola dominical. E a gente fala, caramba, como que a Samara tem facilidade? Samara faz isso, Samara dá aula. Gente, a gente é todos os dias tratado por Deus. Cara, eu falei assim, eu não sei fazer isso, mas eu vou para esse lugar. Então hoje eu quero falar para vocês que às vezes acham que isso é demais. Não se preparem para isso. Só vá. Quem faz não é você. E eu aprendi isso na lata. Porque eu achei que eu ia nessas casas e que não ia ter ninguém, coisa nenhuma. A Rosângela, no dia que a gente foi separar os grupos aqui, a Rosângela tinha recebido uma direção sobre o bairro União. Não era bairro União. A palavra que Deus tinha dado para ela é União, menininha, bicicleta rosa. Aí ela entrou no grupo da Samara e a Samara falou para ela que aquele não era o grupo dela, não. Samara falou assim, olha, seu grupo não é esse, não estou sentindo paz. Aí ela foi para o nosso grupo. A gente rodando lá no Cardoso, a gente viu um casal, o Espírito falou assim, para e fala com eles. E você vai falar sobre renovação de aliança, e vocês vão falar sobre isso, sobre isso, sobre isso. A gente começou a falar com o casal, saiu uma menininha da casa e foi direto nela. A menininha saiu da casa e foi direto nela. A menininha nem passou perto de mim, das meninas. Foi direto nela. Só que a gente estava no meio da rua. Aí o casal falou assim, vamos entrar sim, para orar, vamos sim, ele está desviado, a mulher dele é crente. Aí a gente foi orar e Deus foi me dando umas direções, a gente estava orando e quando a gente abriu o olho, a Rosângela estava em prantos. Porque a bicicleta rosa estava no quintal. E aí, quando eu orava por ele, eu estava falando de união. Aí ela falou assim, Paula, eu entendi. Você está ministrando união na família, a menininha é essa, olha lá, a bicicleta rosa. Gente, eu não sei o que Deus vai mostrar para vocês, mas se lancem nesse lugar, porque às vezes aquilo que para a nossa cabeça é absurdo, para Ele não é. Eu e você, a gente é limitadíssimo, mas Ele não é do nosso tamanho. Ele é muito maior do que eu, Ele é muito maior do que você. Então se Ele está falando, olha, banana madura, vai, sei lá, vai aparecer uma banana em algum lugar e vai fazer muito sentido para alguém. A gente sempre acha que tem que fazer sentido para mim, para você. Esquece isso. O sentido é dele, é para ele, é por ele. A manifestação da glória é dele, não é minha, não é sua. Ele vai fazer tudo, mas levante-se. Se coloque no lugar de falar assim, Deus, eu quero isso. Porque tem Samaria aí passando fome. Tem Samaria se prostituindo. Tem Samaria sendo abusada sexualmente. Tem Samaria se drogando. E eu e você está sentadona lá no ar-condicionado. E às vezes é daqui, da igreja. Porque às vezes a gente se basta com o culto de domingo. E o culto de domingo aqui é top, né? A gente tem lideranças aqui maravilhosas. Só que Deus não nos chamou para ficar agarrado no pastor Cadu, no pastor Vitor. Deus disse para que a gente aprenda com eles e vai colocar isso lá fora. Sabe? Não é sobre aqui dentro, é sobre lá fora. E aí eu pergunto mais uma vez, qual é a sua Samaria? A nossa Samaria às vezes não é um lugar. A nossa Samaria às vezes é um concerto. A nossa Samaria, às vezes, é um caminhar para o lugar de pedir perdão. A nossa Samaria, às vezes, é um caminhar para o lugar onde a gente vai perdendo o nosso orgulho enquanto a gente anda. A nossa Samaria, às vezes, ela não está lá fora. Ela está aqui, dentro
da gente. Qual é a sua Samaria? Qual o lugar que precisa ser visitado? Sabe? E aí Deus falou assim: quando você se desvia de onde eu mandei, alguém vai ficar sem beber da fonte da vida. Gente, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes Deus falou assim: Paula, vai, fala isso. E eu endureci o meu coração. E eu achava assim que era sobre mim, eu ainda não tinha capacidade para isso. Quantas pessoas que Deus mostrou para mim e para você que deixaram de beber da fonte. Ou porque a gente não foi, ou porque quando a gente chegou lá, a nossa fonte não tinha nada. Nada. Sabe, eu já fui fonte vazia durante quase toda a minha vida. E eu sempre tive facilidade das pessoas virem falar comigo. Porque eu sempre falei muito, e eu sempre me envolvi com muita gente, sabe? Eu sempre tive muita gente perto de mim. E aí quando eu achava uma mulher igual a samaritana, eu falava aquilo que eu pensava. Gente, se você for falar com alguém sobre aquilo que você pensa e não sobre aquilo que Deus pensa, não fale. Porque pode ser que Deus levante outro para falar com a samaritana, e se você falar, você vai destruir ela. A gente precisa ser fonte. Eu já fui fonte seca, que ninguém achava nada em mim. Nada. Dentro de mim só tinha eu mesma. A minha fonte era eu mesma. E aí eu queria justificar todas as coisas. Eu queria apontar os erros das Samarias que eu vivia, que eu via, com quem eu frequentava. Sabe, só que quando Deus entrou na minha vida, eu comecei a ter água viva. Sabe? E aí a gente hoje está sendo confrontado por um texto que primeiro fala de uma samaritana que, ao encontrar com Jesus, foi lá falar com uma cidade inteira. Eu e você se encontra com um homem no poço todo domingo. Eu e você vem para a igreja e todo domingo o homem que estava lá no poço está aqui. Só que eu e você, a gente não sai correndo por aí e entregando vida para quem a gente vê. Para quem tem mais intimidade, todas as vezes que o nosso quarto fecha a porta e que a gente vai ter intimidade com ele, a gente tem um encontro com o homem que estava no poço. Mas a gente não sai. A gente parece que tem algo que nos trava. E o que tem nos travado, o que tem travado o povo de Deus é a lei. É a lei. Isso pode, isso não pode. Essa é, esse não é. Esse não vai dar nada. Esse vai dar bastante. A gente senta no lugar de Deus e começa a distribuir notas. Sabe? Você é poço cheio de Deus, que se alguém sentar hoje do seu lado, vai sair água viva. Vai ter água para você dar para a pessoa e ainda está cheia. Porque a água de Deus, gente, ela não acaba não. Ela sai e você, cada vez que sai parece que Deus enche mais. Ela sai e Deus nos enche mais. Mas a gente precisa ter o nosso poço cheio. Porque na Samaria, quando a gente chegar, vai ter gente que vai sentar perto da gente. E Jesus disse que agora quem senta com essa pessoa é eu e você. E Ele em nós. Sabe? O texto de Lucas falou de uma pessoa que foi encontrado todo machucado. Passou o sacerdote. Passou um, passou dois, mas passou um samaritano. O impuro, o mestiço. Ele parou. Ele pegou o homem, colocou no animal, e a Bíblia fala, e cuidou dele. Tem muita gente do lado de fora da igreja cuidando mais de gente do que eu e você que está aqui dentro. Tem muita gente com o coração mais disponível, às vezes, lá fora do que aqui dentro. Porque a gente quer Jesus e a gente quer colocar Ele no bolso, e Ele é meu, e Ele é seu, e é a gente para sempre com Ele. Parece um romance. Mas o romance de Cristo, ele foi construído na cruz. O romance de Cristo, o final foi a cruz. E a gente precisa entender que eu e você, a gente não foi chamado
para fazer diferente desses 2 samaritanos. Cuidar de gente, sabe? Cuidar de vidas, se importar, obedecer, sabe? Deus falou assim para mim, Ele falou assim, ó: quando você se desvia de onde eu mandei você passar, alguém deixa de beber de mim e de se sentir igual. Porque o samaritano, ele olhava para o judeu e ele não gostava. Por quê? Porque ele via que o povo ia para o templo, que o povo fazia um monte de coisa. E tem muita gente lá do lado de fora que olha aqui para dentro, muita gente que da igreja já ouviu isso. Eu não vou lá na igreja não, porque eu fico sem graça. Porque as pessoas lá são assim, são assadas, e as pessoas criam histórias sobre a gente. Mas muitas vezes a gente é culpado disso. Porque a pessoa está lá fora, a gente não vai lá, abraça e fala, vamos entrar comigo. A gente não quer se relacionar, a gente quer selecionar. Eu vou selecionar onde eu vou selecionar com quem eu falo. Gente, o hospital não cuida de gente sã. E eu e você, a gente não foi chamado para cuidar de gente sã. Nós nos amamos como irmãos. Mas não é sobre isso. É sobre a gente invadir a Samaria e fazer com que essas pessoas se sintam iguais. Isso que eu e você vive aqui não é só para a gente, é para todos. A cruz de Cristo não foi só para mim, ela foi para todo mundo. O amor dele é para todo mundo, o pão é nosso. Não dá para a gente olhar para as pessoas lá do lado de fora e achar que elas são menores que eu e você, porque elas não são. Jesus, a Bíblia fala, ele fazia questão de passar lá. E eu e você, a gente faz questão? A gente faz questão de passar lá? E aí fala assim, em Atos 1:8, Jesus manda Filipe pregar em Samaria. Para Jesus, todo lugar e toda a vida que estão lá são importantes. O ID não selecionou o lugar. Jesus, quando ele mandou a gente cumprir o ID, ele não falou assim, o grupo A vai para tal lugar, o grupo B vai para tal lugar. Gente, naquele lugar lá não. Gente, a Bíblia fala de ir para as portas do inferno, saquear o inferno. Por que a gente está selecionando lugar? Sabe? E quando a gente fala assim, às vezes a gente está aqui na igreja, aqueles momentos de empolgação, né? A gente fala assim, Deus, usa-me. Envia-me a mim. Hoje eu vim para cá e falei, Deus, mas o pastor Cadu é uma figura. Aí eu sentei ali. Eu não sei se vocês leem o que passa nesse videozinho antes do louvor entrar. Deus já me tratou ali. Porque eu comecei a ler, normalmente a gente está aqui no louvor e eu não leio. Deus hoje me tratou ali. Deus enviou você. Apareceu lá no vídeo. Deus enviou você. E sabe, então a gente não recua. Essa aqui é uma Samaria que eu evito, Samara sabe. Eu evito há um tempão essa Samaria aqui, sabe? E a gente precisa obedecer, né? E aí fala assim, ele disse que nós faríamos obras maiores. Logo, se ele próprio passou por Samaria, eu e você vai passar. E que bacana isso. Sabe, gente, o Deus que pede para a gente entrar em Samaria, ele não fica em Jerusalém. Ele vai para Samaria. Porque não é você que vai fazer, é ele. Então, se ele falar, vai para Samaria, você vai felizão, porque ele já está lá. É igual Lucas 10, ele envia 70 e ele fala, vai porque eu também vou. Sabe, você não vai sozinho. Só que às vezes a gente é muito igual Tomé. A gente quer que Jesus mande um anjo, que o anjo apareça, que venha um sinal e que a gente fala assim, Deus, se for para eu ir nesse lugar, que chova agora. A gente faz isso. Deus, se for para eu ir nesse lugar, que alguém mande uma mensagem no WhatsApp. Aí alguém manda 2 mensagens, Deus. 3 mensagens. Isso é covardia. E a Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de covardia. Né? E, gente, eu estou aprendendo demais nesse tempo que a gente tem vivido aqui na igreja. Eu louvo a Deus
por aquilo que Ele tem feito nesse lugar, sabe? E a gente precisa entender que esse Deus está cuidando da gente. Esses dias eu saí do hospital, algumas pessoas aqui sabem que eu já tive um câncer, aí eu fui fazer uns exames e apareceu 5 nódulos em mim. Eu saí de lá muito brava com Deus. Eu falei, Deus, é tudo seu. Quero isso não. Isso não é meu, o Senhor não me fez com isso, então o Senhor já vai tirando enquanto eu ando. Porque eu não quero isso na minha vida, Deus. Isso não vai tomar meu coração. Tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita gente para cuidar, e eu não aceito isso. Aí eu fui lá para o Verbim, aí eu cheguei lá, os meninos falaram assim para mim, Paula, tem uma sacolinha aqui para você. Falei, para mim? Não era meu aniversário, não era nada, foi mês passado. Aí eu falei assim, para mim, deve ser para eu entregar para alguém. Era uma, cadê o irmão Jerônimo? Era até uma sacolinha lá do Jerônimo. Aí ainda olhei que era do Jerônimo e falei, não, não é para mim. Aí peguei, li lá, e é uma amiga muito linda minha, agradecendo por algumas coisas, e eu falei, é para mim. Falei, nossa Deus, que legal. Aí eu fui para o banco, mas aquilo na minha cabeça. Aí eu fui para o banco e falei assim, Deus, por que eu ganhei isso? Aí Deus me lembrou do dia, gente, por Deus. Eu andando na rua e Deus me lembrou de um dia que eu estava com essa blusa aqui. E eu cheguei de frente para o espelho do meu banheiro, eu coloquei a mão aqui assim e falei assim, nossa, eu precisava de uma correntinha. Aqui vocês falam cordãozinho, né? Paulista fala correntinha. Eu falei, nossa Deus, eu precisava de uma correntinha. E ela me deu uma correntinha. Aí eu falei, nossa Deus, você lembrou disso? E Deus falou assim, Paula, eu lembro até daquilo que você pede e esquece. Eu lembro daquilo que é supérfluo na sua vida. Por que eu não vou estar cuidando do que apareceu aí no seu corpo? Gente, acabou comigo. Parei de reclamar. Parei até de entregar para Ele. Falei, Deus, então tá bom. Se tiver que ficar aqui, que fique. Se tiver que sair, que saia. E aí eu fiz os exames e todos eles são benignos. Sabe? Gente, Deus lembrou que eu pedi uma correntinha. Nem eu lembrava. Sabe? Ele cuida do seu supérfluo. Ele cuida daquilo que você nem se lembra que você pediu. Como que Ele não vai cuidar de você? Como que Ele não vai estar com você quando Ele fala assim, vai lá e ora por aquela pessoa e cura aquela pessoa lá agora? Sabe? E fala assim, não deixe o medo impedir você de tomar pela graça lugar que Jesus já te deu. Sabe? Às vezes Deus está sinalizando um lugar, às vezes Deus está sinalizando uma pessoa. Gente, se Deus está mandando você ir, esse lugar, essa pessoa já é dele. E se você tem Ele está te levantando para cuidar de algo que Ele já te deu. A gente precisa andar nesse lugar. Gente, nós precisamos fazer isso com emergência. Sabe, a gente precisa fazer isso com emergência. Porque muitas vezes a gente olha o noticiário e a gente fala assim, poxa, está acontecendo tanta coisa ruim. Tá, e eu e vocês continuam lendo. E a gente não faz nada. Sabe, ou o que a gente está fazendo é pouco, o que eu faço é muito pouco. Tanto que eu rodo, o tanto de lugar que eu vou é muito pouco. Direto o Espírito fala assim, você não vai orar não? Minha filha estava no hospital porque ela foi para a escola, pulou lá igual uma danada lá. E aí os pontos começaram a jorrar, um monte de sujeira da cirurgia que ela fez. Levei ela no hospital, gente, eu fiquei mais de 2 horas esperando. E ela segurando um negócio desse tamanho de gaze, porque a cirurgia dela vazava muito. Aí na hora que o moço colocou ela na maca para fazer a cirurgia, Deus falou assim comigo, meu Deus, hein? Vai orar não? Vai orar não? Eu olhei para o enfermeiro, acho que ele até assustou comigo. Falei, não, pera um pouco. Falei, pera um pouco, porque preciso orar. Deus está mandando eu orar. E ele disse que isso daí não vai sair mais nada daí se eu orar. E aí eu orei, igual a gente aprendeu, e repreendi aquilo. Gente, a cirurgia da Lívia nunca mais vazou uma gota de nada. Mas por que eu não orei na minha casa? Porque a gente não é ativado rapidamente para as coisas de Deus.
Porque a gente ativa aqui primeiro. Nós ativamos a mente. Eu preciso dar isso, eu preciso dar esse remédio, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E quando nada dá certo, a gente ativa o espírito. Aí a gente fala assim, eu vou orar, né? Vai que Deus faz. Vai que Deus faz. Não, gente, Ele faz. Ele faz. Só que a gente se acovarda. E sabe o maior problema? A gente esquece dele. A gente esquece do único que anda com a gente em todo lugar e em todo o tempo. Sabe? A nossa Samaria, ela precisa ser quebrada dentro de nós, para que a gente consiga avançar para as Samarias que estão lá do lado de fora. A gente tem realidades muito duras aí fora. Muito duras. E aí, às vezes, eu e você, a gente só precisa, às vezes, de uma palavra, de dar um abraço. Um dia eu fui lá no hospital, Deus falou assim, você vai abraçar alguém. Tinha um monte de gente. Eu falei, vou abraçar quem, Deus? Tem um monte de gente, dá para fazer uma célula aí nesse lugar. E Deus falou assim, eu vou te mostrar. E Deus, uma mulher entrou lá no corredor, Deus falou assim, vai, abraça ela. Às vezes, você é a única pessoa que tem Deus em um lugar. E se você não responder aquilo que Deus te pedir, Satanás vence. Alguém deixou de ser ministrado. Alguém deixou de ser curado. Alguém deixou de receber um abraço que trouxe cura. E às vezes, a gente só precisa fazer coisas tão simples. Às vezes Deus manda a gente fazer, dá um abraço, manda uma carta. Fala para a pessoa que ela é especial. Fala para a pessoa que ela é isso. Sabe? E a gente precisa urgentemente viver nesse lugar. A mulher samaritana, ela fala assim, como o Senhor, que é judeu, pede água para mim? Tem gente lá fora que olha para a gente e fala assim, como você? A pessoa tinha que olhar para a gente e falar isso. Nossa, como você, Isabelle, que é crente, está se importando comigo? A pessoa tinha que olhar e falar assim, caramba, mas a Mariana se importa tanto comigo, eu vivo uma vida tão diferente dela. As nossas porções de amor sobre as vidas das pessoas vão gerar grandes coisas. Só que a gente precisa ter porção para entregar todos os dias. E a gente não pode falar que a gente não tem, porque se eu e você recebemos o Cristo vivo dentro de nós através do Espírito, não tem como a gente falar que a gente está vazio. Sabe? Coloca a mão aqui e fala, Ele está aqui. Fala assim, Ele me escolheu. Eu sou dele. Ele quis morar em mim. Então eu vou me parecer com Ele. Gente, se pareçam com Ele, é difícil. A gente vai sendo forjado. Todo dia Deus vem e nos forja. Todo dia Deus vem e dá umas capinadas na gente, né? Às vezes dói. Mas quando a gente entende, a gente fala assim, poxa Deus, foi necessário. Como eu cresci, sabe? Eu falo que aqui nessa igreja eu vivi um tempo de amor absurdo. Eu e o Lipe, nós namorávamos e durante o nosso namoro nós caímos e nós entregamos isso para o pastor Cadu. O pastor Cadu falou assim, se consagrem até o casamento. A gente já tinha casamento marcado. E gente, se o meu pastor tivesse a cabeça na lei, talvez eu não estaria aqui hoje. Ele me sentou ali naquele cantinho ali, ó, comigo, com o Lipe, e falou assim, agora nós vamos fazer alguns consertos. Nós vamos consertar isso na célula. Nós vamos consertar isso com algumas pessoas. E, gente, eles nos amaram. Cara, eu fico chocada quando eu lembro disso. Porque se naquele momento meu pastor tivesse com cabeça na lei, ele ia falar assim para mim. Um dia uma menina falou assim para mim, nossa, se você estivesse na minha igreja, a gente ia ter que mandar você se retirar. Porque lá não pode. Aí a gente pede para a pessoa sair. Aí eu falei assim, aí vocês fazem o quê com as pessoas? E aí Deus que sabe. Mas aqui eu fui tão amada,
sabe? E o pastor fez a gente entender o que aquele processo traria. E aquele amor que a gente recebeu inclinou o meu coração, inclinou o coração do Lipe. E a gente se santificou, e a gente começou a crescer, e a gente sentava nessa cadeira aí, e a gente recebia o amor da igreja. A gente era empurrados para não desistir o tempo todo. A minha líder de célula cuidou de mim, implantou em mim aquilo que era do reino, porque naquela época eu andava com Deus, mas não era nada assim, nossa, anda direitinho, sabe? E eu fui amada, e isso é graça, porque naquele dia eu fui a Samaria. Eu fui Samaria aqui na igreja. Só que o pastor Cadu, ele foi graça. Ele foi graça. Você é graça. Eu nem consigo, às vezes, falar nada de alguém, porque eu falo assim, caramba, eu vivi isso e eu tive tanto amor. Eu e você, a gente já foi Samaria para alguém. Eu e você, a gente já foi pessoas que quem estava aqui na igreja já se desviou. O meu marido, nossa, ele foi Samaria para uma porção de gente. Usuário de droga, roubava da família, vocês conhecem a história dele. Ele foi Samaria, mas a graça alcançou a gente. A graça alcançou vocês. Eu não sei qual é a história de vocês, mas eu tenho certeza que para vocês estarem aqui ouvindo isso, a graça alcançou você. Não foi a lei. Foi a graça que te trouxe até aqui. E é Ele, o dono da graça, que te convida a ser graça para quem está lá fora. Sabe, é o dono da graça que está falando, ei, eu trouxe graça para a sua vida. Levanta agora e vai ser graça na vida de quem está lá fora. Sabe, eu fui Samaria. Eu fui na minha casa uma pessoa que todo mundo desviava de mim. Porque eu era muito faladeira, eu era muito ignorante, eu era muito brava. E eu era extremamente chata com algumas coisas. Eu morei sozinha em São Paulo há muito tempo e eu acho que tinha gente da minha família que falava, ufa. Sabe? Porque eu era Samaria. Eu e você, a gente já foi pedra de tropeço. Só que não foi a lei que veio e colou um negócio na gente. Pelo contrário, foi a graça que veio, o Espírito entrou em você. Sabe? A gente não correu. A gente não correu. Quando a gente conheceu Jesus, a gente não saiu correndo para Ele, porque todo mundo aqui, quando aceitou Jesus, fica com aquele medão até de levantar a mão. Mas a graça veio. Ela entrou em você. Se você tem o Espírito de Deus dentro de você, você anda com graça. Você anda com graça. E aí Deus falou assim para mim. Deus falou assim, não deixe o medo impedir vocês. Eu estou dando lugares, mas vocês precisam ser graça. Gente, a graça, a gente ouve muito isso. A graça, ela é de graça. Você não produz graça, não. Ela já está pronta, em porção abundante, não vai faltar nunca, e ela está em você. Você não precisa falar assim, hoje eu vou sentar lá em casa no meu momento de secreto e vou produzir graça. Ela está pronta. Ela está pronta. Então, que eu e você, sabe, nessa noite, a gente entenda que um dia a gente foi a mulher do poço. Jesus, ao meio-dia, sentou lá e falou assim, eu vou te dar água viva. Algum dia eu e você fomos as pessoas que muita gente desviou. Tem muita gente aqui que muita gente falou assim, vai dar em nada. Isso daí não vai dar em nada. Isso daí não vai deixar a droga nunca. Isso daí não vai deixar a prostituição nunca. Mas nunca foi sobre o que os outros falam, sempre foi sobre o que a graça viu. E a graça é Jesus, e Ele olha para judeus e para samaritanos como sendo iguais. Ele olha para vocês e para eles como sendo igual. Eu não sou maior, você não é maior, mas tem um monte de gente lá fora que se sente menor. E a gente precisa trazer eles
para dentro do lugar onde Cristo está, porque a graça vai nos nivelar. A graça, ela nos nivela. Eu falo muito na célula que Jesus, ele não falou assim, nossa, corram a corrida. Paulo, ele fala da corrida da fé. A gente não vê Paulo falando assim, quem chegar primeiro vai ser o mais top. Jesus não faz ranking. Ele só quer que a gente chegue. Porque todo mundo que chega é vencedor. Para Deus, todo mundo que cruza o lugar, a corrida da fé, lá no final, todo mundo que chegar nesse lugar é vencedor. Quem chegou primeiro, quem chegou por último, quem chegou no meio. O mundo qualifica eu e você. O mundo fica assim, esse é o primeiro que eu mais gosto, esse é o segundo, esse é o melhor profissional, esse é o pior. O mundo faz isso, a graça não faz. A graça não qualifica você nem inferior e nem superior a ninguém. Ela nos iguala. Porque Deus disse para que a gente se parecesse com Ele. Ele não disse assim, o pastor Vitor vai se parecer mais, a Isabelle vai se parecer menos. Ele falou, se pareçam comigo. E Ele é um só. Ele não é quebrado em características. Ele é um só. Então, se Ele não nos qualifica, nós escolhemos então tirar a lei que qualifica. A lei nos qualifica. A lei diz quem senta aqui e diz quem senta lá. A lei diz quem pode subir aqui. A lei diz que para a gente pastorear, a gente precisa ter um diploma. A lei diz que para a gente cantar, a gente precisa disso ou daquilo. Mas Jesus, ele vem e ele tira a lei. Ele falou, agora vocês já foram educados, a lei te educou, mas eu preciso de um povo transformado. Não adianta eu saber toda a Bíblia se eu não vivo o que está escrito nela. Esses dias o Luiz Hermínio falou assim, que não é sobre quanto a gente lê a Bíblia, é sobre quanto Deus fala algo e a gente vai lá nela procurar onde está o que Deus já falou. E eu falei, caraca. Então não é sobre o quanto a gente pega a Bíblia e vai lendo. A gente tem que fazer isso? Sim. Mas quem tem graça, o Espírito fala algo. E a gente vai na Bíblia para saber onde está. Porque se o Espírito falou, está lá. Então a gente precisa viver esse tempo. A gente precisa viver e entender que tem graça todo o tempo. Para mim, para você. Ela é abundante, ela não é escassa. Sabe, a graça de Deus, ela não chega no momento e fala assim, nossa, está acabando a graça. Não, quem perde ela é eu e você. Mas de Jesus, não. Então que a gente saia daqui hoje, olhando lá para fora, que a gente tenha dentro de nós o entendimento de qual é o lugar, qual é a pessoa, que é a Samaria que eu estou evitando. E às vezes, se tem muita lei aqui dentro e a gente está sendo Samaria para alguém, que a gente entregue isso para Deus. Deus não chamou a gente para estar nesse lugar. Sabe, Deus não chamou a gente para viver nesse lugar. Então eu quero convidar o Ministério de Louvor e eu quero pedir para que durante a música que o Ministério de Louvor vai cantar, vocês orem a Deus. E que vocês falem, Deus, fale comigo, mas gente, escuta o que Ele vai falar e obedeça. Porque senão não tem por que Ele ficar falando. Que vocês olhem para dentro de vocês e que vocês possam falar assim, poxa, tem uma Samaria que eu evito. Gente, eu já evitei tanta gente. Tanta gente. Sabe, quem conhece o meu testemunho sabe que eu rejeitei uma família, mas com todo o ódio que alguém poderia ter. E eu rejeitei, não é de não gostar não, é de rejeição. Sabe, a gente evita muita gente, a gente evita lugares no nosso trabalho, pessoas do nosso trabalho, porque a gente não vai muito com a cara dela. Eu antes falava muito assim, Deus, eu não vou muito com a cara dessa menina não.
Eu fui tratada até no meu trabalho. Eu comecei a trabalhar lá em Itaperuna. Gente, eu voltava chorando para minha casa. Eu tinha acabado de chegar de São Paulo e eu fui trabalhar lá. E eu vivi tempos muito difíceis lá em Itaperuna. E teve um dia que eu vindo chorando e eu falava para Deus, eu não vou voltar lá não, Deus. Não volto para aquele lugar não, porque as pessoas naquele lugar estão me humilhando. Eu falava, você não está vendo, Deus? Porque a gente acha que Deus não vê, né? E aí, teve um dia que aqui nessa igreja, a Érica Condé estava aqui. E, gente, aquela mulher falou algo que mudou a minha vida. Eu falei assim, Érica, acontece isso lá no meu trabalho. E, cara, isso me fere demais. E ela falou assim, Deus não está tratando ele, porque Deus trata o filho, Deus está tratando você. E aí, quando ela falou isso para mim, eu evitava a Samaria que estava aqui dentro. Porque o meu patrão, ele tinha características que eu tinha. Enfrentar alguém que era como eu era muito difícil. Ele era como eu. Ele era como eu era. E Deus estava ainda me limpando. E Deus falou assim, eu não vou tratar com ele. Eu estou tratando com você. E aí naquele dia eu entendi. E eu deixei Jesus remover a minha Samaria. Eu deixei Jesus entrar na minha Samaria e tirar tudo aquilo que estava errado. Eu deixei Jesus entrar dentro de mim e falar assim, você tem problema ali porque você era igualzinha. E eu estou deixando você entender isso para que você não seja assim nunca mais. Sabe? E às vezes a Samaria é eu e você e Jesus está querendo entrar. Jesus está querendo sentar lá para dar água e a gente senta no poço e finge que não está vendo aquele homem. Jesus às vezes chama a gente para uma conversa. Sabe quando o pai da gente falava assim, quando a gente era mais novo? Quero conversar com você. Gente, meu pai quando falava isso, eu já desmontava. Sabe? E às vezes o nosso Pai Celestial, ele fala assim, quero conversar com você. E aí a gente precisa falar assim, Deus, pode tratar. Porque se eu e você não formos tratados lá dentro, porque nós escondemos às vezes algumas Samarias, lugares que ninguém conhece, lugares que ninguém passou, porque a gente tranca esse lugar. E se a gente fizer isso, eu e você não vai conseguir ir para fora. Porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso dar dinheiro para alguém se eu não tenho. Eu não posso dar graça se eu vivo a lei. Eu não posso curar se o Cristo que está dentro de mim, se eu não deixei Ele me curar primeiro. Que hoje a gente viva o entendimento de que a gente precisa ser inteiro, que não tem nada dentro de nós que Jesus não tenha visitado, que não tenha nenhum lugar em mim e em você, que a gente não tenha dado liberdade para Jesus, falado assim, Jesus entra. Jesus faz questão de passar por um lugar, Ele faz questão de entrar na tua vida. Ele faz questão de te ajudar naquela área que você acha que ninguém vai. Ele passava por uma cidade que tinha um povo inteiro que rejeitava. Mas Jesus não é o povo inteiro. Jesus é Jesus. Não é sobre Ele se parecer comigo, com você, é sobre eu e você se parecer com Ele. Às vezes a gente quer que Ele se pareça com a gente. Ele não é do nosso tamanho. Graças a Deus por isso. Porque se Cristo agisse de acordo com o meu tamanho, nossa, a gente ia estar vivendo uma vida muito doida. Permita que Jesus entre dentro de você agora. E se existe lugar que você não deixa ninguém entrar, que você fale, Jesus, entre aqui agora. Jesus, eu estou deixando você entrar nesse lugar agora. Jesus, eu estou deixando você visitar essa Samaria que eu tranquei e que além de ninguém passar, eu também não permito que ela passe.
Entregue a sua Samaria para Deus. E se você é uma pessoa que já entregou todas as áreas da sua vida para Cristo, com ousadia, fale para Deus agora. Fala: Deus, me mostra onde o Senhor tem mandado eu ir que eu não estou. Às vezes é uma profissão, Deus está mandando você fazer algo e você não está fazendo. Às vezes Ele está mandando você visitar uma pessoa. Às vezes Ele está mandando você se alinhar e pedir perdão para alguém. Às vezes Ele está mandando você ser líder de célula para você alcançar um lugar. A gente fala aqui sobre alcançar uma cidade. Só que a gente não vai alcançar essa cidade se a cidade que é eu e você não for totalmente explorada e aberta para que Cristo haja e mude. Eu e você cantamos: Deus muda tudo de lugar. Aí Ele vem e a gente se tranca. Então o Ministério de Louvor vai cantar. E que você fale com o Senhor agora e peça com ousadia: Deus, fala comigo, porque Ele fala. Conversei com vocês sobre isso. Ele fala. E que vocês se coloquem em aliança com Ele agora. E quando Ele mostrar para você a Samaria, vem pro altar. Porque se há um lugar para você cuidar, você precisa entregar para Ele e ir fazer junto com você. Se essa Samaria está dentro de você, ela precisa ser removida. E por fé eu creio que ela vai sair hoje. Tira medo que faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Tira medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Deus faz tudo perfeito, né? Essa música é uma música que falou durante algumas vezes na nossa célula, lá na minha casa. Porque ela fala assim: então me tira o medo de dizer: Moisés, suba no meu lugar. Deus está entregando um lugar que era top. E o povo falava assim: não, Moisés, vai você. Vai você, porque eu tenho medo de morrer. Sabe? E o Espírito colocou no meu coração que muitas vezes a gente tem terceirizado. Deus tem mandado a gente ir em alguns lugares. E em alguns lugares, às vezes é a presença dEle. E a gente está falando: não, eu não vou não, porque eu tenho medo disso. Eu não vou ministrar sobre a vida de ninguém não, porque eu tenho medo. Vai lá, fulano, no meu lugar. Sabe, essa música, ela gritou no nosso espírito lá na célula. Que a gente não seja aquele povo de Israel amedrontado, que Deus estava dando estratégias para eles entrarem em Canaã e as pessoas rejeitavam isso. Se você tem medo ainda, se você é alguém que às vezes alguém chama você para fazer algo poderoso e você ainda tem medo, vem aqui para frente e entrega isso para o Senhor. A gente precisa ter a coragem de Moisés. Se você precisa disso, que você venha para o altar. Se você é alguém que
Deus está enviando para algum lugar. Se você tem medo de uma liderança, se você está fazendo os módulos aqui na igreja, e se você fala assim, poxa vida, eu tenho medo de ser um líder de célula, vem aqui para frente, porque é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. A porta aberta é Ele, a fechada é Ele. É tudo sobre Ele. Não é sobre você e eu. Não é sobre você e eu. O nosso medo de entrar na Samaria às vezes tira a gente do lugar da presença. Vai tirar a gente do lugar da presença. Se derrame para Ele e fale para Ele: Deus, eu quero vencer. Eu quero vencer o medo. Eu quero te obedecer. Que faz dizer Moisés: suba em meu lugar e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da perto da morte, o medo quer me parar. Tira medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar e me faz entender que a tempestade é você. Chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo, Jesus. Nós queremos, Deus, nos colocar no altar do Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor, Deus, tira o nosso medo. Tira o nosso medo de cumprir o ID. Tira o nosso medo, Jesus, de chegar nos lugares que o Senhor tem apontado. Senhor, nos rasga por dentro se for necessário. Mas que eu e essa igreja não passe dos lugares que o Senhor tem liberado sobre nós. Deus, que o Senhor nos mostre e que o Senhor nos faça sangrar se necessário for, para que a gente entenda aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Deus, que a gente não seja pessoas apáticas, Deus, para a Tua presença. Que o Senhor não seja o último artifício, Deus. Que o Senhor seja o primeiro. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos acerte, nos conserte, nos alinhe, Jesus, para que a gente entre nos lugares onde ninguém quer entrar, nos lugares que não tem vida. Que o Senhor nos ensine a superabundar a Tua graça, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê, Deus, o sentimento daqueles que sofrem, se preciso for, para que a gente entenda, Deus, que a gente precisa estar no lugar onde eles estão. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor coloque sobre nós, Deus, um empoderamento do céu. Que o Senhor nos lembre da autoridade que o Senhor já nos deu, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que a gente não seja leitores de notícias ruins, mas que a gente seja pessoas que modifiquem esse lugar. Deus, em nome de Jesus, que se a Samaria estiver dentro de nós, se tiver um lugar, Deus, em nós,
escondido, que a gente nunca permitiu que o Senhor entre, que o Senhor passe por lá, como o Senhor fez, Deus, com o leproso, com a mulher samaritana. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor sonde o nosso coração agora, Deus, e que o Senhor coloque em nós, Deus, tudo aquilo que necessário for para que a gente rompa com essa Samaria interna. Deus, em nome de Jesus, que toda a cadeia de medo caia agora, que toda a cadeia de covardia que Satanás possa ter colocado sobre nós caia agora. Deus, que o Senhor coloque sobre nós, Deus, aquilo que o Senhor tem prometido para essa igreja, a conquista de uma cidade. Deus, que o Senhor coloque isso latente em nossos corações, Deus, que a gente não se esqueça desse lugar. Deus, que a gente seja atento, que a gente ouça, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem a dizer. Mas, Deus, nós clamamos nessa noite: faz de nós um povo obediente à Tua voz, Deus. Faz de nós, Deus, homens e mulheres que vão Te ouvir, mas que vão caminhar na Tua direção, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, Deus, nessa noite, Deus, por um toque do Senhor. Deus, essa música fala que existiu um povo, Deus, que falou para Moisés, o Senhor franqueou o lugar da Tua presença para aquele povo, e eles disseram: vá você, Moisés. Deus, que a gente não viva nesse lugar da covardia, que pelo contrário a gente suba ao monte, que a gente suba ao monte, que muitos desistiram subir, que a gente fique nesse lugar, recebendo as direções do Senhor, para invadir as Samarias, Deus, e gerar graça. Deus, nós Te louvamos nessa noite, porque o Senhor nos deu essa palavra para que alinhe o nosso espírito naquilo que o Senhor quer gerar. Deus, muito obrigada pela oportunidade de ouvir a Tua voz e de ser corrigida por ela, de ser exortada por ela. Deus, em nome de Jesus, nós nos firmamos, Deus, uma aliança com o Senhor nesse altar, de sermos homens e mulheres disponíveis para o Teu mover em todo lugar. Sobre toda e qualquer vida, nós não vamos selecionar lugares ou pessoas, porque o Senhor, Deus, não nos selecionou. Deus, obrigada por essa noite, obrigada por esse tempo de alinhamento. Nós louvamos e exaltamos o Seu nome, e nós, Deus, nos colocamos no lugar de ser homens e mulheres liberadores de graça, homens e mulheres cheios da Tua presença, liberando graça e amor por onde a gente passar. Deus, não envia um ou outro, envia a todos nós. E nós clamamos, Deus, que o Senhor possa usar a cada um dessa igreja para chegar lá fora, Deus, e mostrar a Tua aparência, o Teu cheiro, a Tua graça, que chegou até mim e até essa igreja de graça. Deus, em nome de Jesus, obrigado porque um dia nós fomos Samaria e o Senhor insistiu em passar por nós. O Senhor insistiu em trazer cura para nós. Muito obrigado, Deus, nós Te louvamos nessa noite. Nós Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é, e nós Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor irá fazer, em nome de Jesus.